Olá, estou aqui mais uma vez feliz, muito feliz por quê? Porque todas as vezes que aparece uma pergunta, revela para mim que vocês estão lendo e querendo aprender cada vez mais. E eu fico muito feliz por isso, que esse projeto de início tem dado certo e ajudado você a conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Eu quero falar exatamente sobre a dúvida que surgiu no grupo e mandaram para mim no particular, falando exatamente sobre o texto de Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3, que é o texto que fala sobre casamento. É muito importante que agora que você está lendo a palavra de Deus, você permita que essa palavra esteja na sua mente e venha transformá-la. Até porque nós sabemos que o mundo ele tem um pensamento a respeito sobre casamento que é diferente, totalmente diferente da palavra de Deus. E como a gente viu no texto na leitura de ontem, de Romanos 12, a gente não deve se amoldar ao pensamento do mundo, aos valores deste mundo, mas permitir que a palavra de Deus transforme nossos valores, que gere novos comportamentos, para que a gente possa aí experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então é muito importante que você permita que a palavra de Deus entre no seu coração. Para esclarecer então esse texto, porque vai mexer muito em relação ao pensamento que nós temos com o casamento e talvez com suas experiências em relação aos seus relacionamentos que você teve e está tendo neste momento. É muito importante que assim, a partir do momento que você começa a descobrir a verdade, a palavra de Deus, Deus começa a contar a sua vida a partir de agora. Então, se você tinha uma prática, um pensamento antes de conhecer a Cristo, é uma coisa, porque em Cristo os nossos pecados foram perdoados e a gente recomeça uma nova vida com Ele. E a partir do momento que a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus, nós vamos descobrindo o que Ele quer para a nossa vida. E exatamente isso também vai acontecer no seu casamento. Então vamos ao texto. Claro, o texto de dúvida é o texto de Romanos 7, o versículo 2 e 3. Eu vou colocar aí para você ver que ele diz o seguinte, né? Ele está falando, claro, do contexto da lei de Romanos 6, ele vem falando da lei, que é uma lei que salva, Jesus que salva, tudo, e ele traz um exemplo específico a respeito disso. Ele vai falar o seguinte, o versículo 2 e 3. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Então, aí o texto diz que se uma mulher ou um homem, que isso vale para ambos, não é somente para a mulher, vale para ambos. Tanto quando fala a questão do homem, vale para ambos. Se uma mulher que está casada, vamos pensar em um casal, os dois são casados e, como diz o nosso tempo, o amor acabou ou nós não temos mais compatibilidade para a gente continuar junto, a gente vai ser difícil, e eles decidem de comum acordo o divórcio. Se são casais cristãos, eu penso muito nesse aspecto, são casais cristãos, se eles se casam de novo, aí, segundo o texto, estão em adultério, ok? Agora, se isso aconteceu antes de Cristo, e você está no seu segundo casamento, daqui para frente o seu casamento deve permanecer. Porque há um outro texto da palavra de Deus que diz assim, Mateus 19, quando Cristo fala sobre o casamento, vou colocar para você aí agora. Quando Cristo fala sobre o casamento, ele vai dizer o seguinte, né? Aqui, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, olha, que a pergunta era se eles podiam se separar como a lei de Moisés mandava. Só que a lei de Moisés não era bem específica, né? O homem podia se separar da mulher por qualquer motivo. Não fez a comida, não limpou a casa direito, eu quero outra, entendeu? Qualquer motivo ele podia ir lá, dar a carta de divórcio, a mulher separava da mulher e casava com outra. Jesus traz o seguinte conceito, olha, no início não era assim. Ou seja, o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é deixará o homem, o seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aí ele continua, que Deus uniu, não separe o homem. Não é assim. Mas, aí ele deixa claro também, a gente voltar lá para o texto. Mas, por causa do quê? Da dureza do coração de vocês. Ou seja,
se não houvesse a dureza do coração, se a gente não fosse tão resistente com algumas coisas, até em situações de divórcio, há restauração. Particularmente como pastor nesses 17 anos, eu já vi, Deus me deu o privilégio de ver casais que sofreram com adultério, mas renovaram os votos, renovaram o casamento, houve perdão, e se você não souber a história, você nem vai saber que eles passaram por essa experiência. Foi a ação de Deus na vida deles. Não é nada fácil, não, de fato não é nada fácil isso, mas Deus pode reconstruir, ok? Mas quando a pessoa não tem essa capacidade ou não consegue fazer com que essas coisas sejam refeitas, Deus dá liberdade de separação, e a parte que foi traída tem a liberdade de casar. Isso é um ponto. Só que se o outro, em compensação, se o outro não consegue manter-se nessa situação, aí a gente tem o texto de Paulo, que o texto de Paulo vai dizer o seguinte: olha, aos solteiros e às viúvas, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo, mas se não consegue se dominar, que se casem, porque é melhor do que arder em desejos. Porque ele está falando a respeito de não casar, porque ele fala, pô, fique solteiro, não case e tal. Mas se a pessoa não tem condições de se manter solteira, se ela tem essa dificuldade, e tanta questão da viúva também, se tem essa dificuldade, trazendo para esses dois aspectos, né, o solteiro e a viúva, o apóstolo Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, ter outras relações sexuais do que ter um relacionamento fixo. Então há a permissão de que a pessoa se case novamente, ou seja, não são situações que houve adultério, mas são situações que a viúva e a pessoa que está solteira pode se casar para não abrasar. Resumindo, o que a palavra de Deus nos ensina é exatamente que uma vez que você casou, você deve lutar pelo seu casamento para que ele permaneça. Diante disso, vou falar da experiência que a gente tem hoje, principalmente aos que estão na igreja, Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura, e aos que passaram, também eu tenho amigos que estão no grupo que são de Primavera do Leste e um de Poconé. Uma das coisas que vocês sempre sabem, na forma que eu trabalho, é exatamente em relação à clínica de casais, a encontro de casais mensal, a palestra para os casais, semana da família, incentivo de leitura de livros sobre família, exatamente para fazer com que o seu casamento permaneça. Então a gente precisa batalhar de tudo. Então, para quando um casal chega para mim e diz, pastor, nós queremos divorciar, eu sempre pergunto, por quê? De onde surgiu isso? E aí eu falo para eles, me dê aí 3 meses, aguenta aí 3 meses? Vamos tentar. Então, nesses 3 meses eu recomendo. Geralmente eu falo para a pessoa, você se aconselhou alguma vez com um pastor? Não, nunca. Geralmente a resposta é essa, nunca. Então, se aconselhe com um pastor. Já buscaram ajuda profissional, ou seja, um psicólogo na área da família, e hoje a gente tem o psicólogo sistêmico. Eu não recomendo o psicólogo da constelação familiar, tá? Sai fora dessa questão, porque não tem nada a ver com psicologia, tem mais a ver com espiritismo, então sai fora disso aí. Então, um psicólogo eu recomendaria da linha da abordagem sistêmica, que é o que trata com família. Aí eu falo, já participou de algum retiro de casais? Não. Participa mensalmente dos encontros, aí eu vou falar aos que são em Rolim de Moura, da Primeira Igreja Batista, da nossa igreja, aos sábados, uma vez por mês acontece na nossa igreja, o encontro com discipulado de casais, com estudo para casais. Geralmente as pessoas também respondem não. Já participou de alguma conferência para casais, Semana da Família, Semana dos Casais? Já, geralmente a pessoa responde não. E eu pergunto, você já leu algum livro ou assistiu algum filme sobre o casamento? Quando pessoas que querem se divorciar, geralmente elas não passaram por nenhuma dessas situações. E então eu coloco sempre para o casal, olha, então minha recomendação é, primeiro, que você continue a conversar aqui comigo, primeira situação. Segunda, recomendo para você um profissional. Eu vou indicar para vocês conferências e retiros de casais que você pode participar. Vou pedir que você esteja todo o encontro de casais nesses 3 meses seguintes que nós vamos fazer aqui na igreja e que você leia um livro e assista um filme sobre casamento. E aí, dentro do que é o problema no casamento,
que está afetando a relação conjugal ali, aí vai um livro específico para aquele caso, para aquela situação, e um filme específico para aquilo, porque hoje tem ferramenta para manter o seu casamento de tudo quanto é jeito. Depois de passado isso, sempre os casais desistem do divórcio. Ou seja, o que acontece muitas vezes que leva ao divórcio é porque a pessoa ela não investe no seu casamento. Ela não nutre o seu casamento. O resultado disso é que vai ter o desejo de divórcio. Mas é muito importante que a partir do momento que você entende que a palavra de Deus não deseja isso para você, então que você fortaleça a sua união conjugal, ok? Espero que tenha esclarecido a dúvida. Se ainda ficar qualquer outra dúvida, mande pergunta para que eu possa continuar esclarecendo e ajudar você a entender a palavra de Deus, para que você possa viver cada dia o que você está lendo. Um abraço, fique com Deus e Deus abençoe ricamente a sua vida, do seu casamento, já que a gente está falando sobre casamento, e também de toda a sua família. Um abraço, fique com Deus.